Como que nós podemos corrigir o nível do magnésio no solo? Esse elemento tão importante que pode fazer a gente aumentar bastante a produtividade das nossas áreas. É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para vocês deixar o like, se inscrever, toda aquela coisa que é extremamente importante para a gente continuar trazendo conteúdo agro para o YouTube. Vamos lá, vamos ver aqui. Hoje, o vídeo de hoje tem muito conteúdo. Tem pesquisa acadêmica, a gente vai falar sobre correção de magnésio também, o que é um magnésio baixo. Então me acompanha aqui até o final. Vamos começar falando sobre a dinâmica do magnésio no solo. Primeiro, vocês devem saber que o magnésio está presente em três principais formas. A primeira forma é quando ele está não trocável, então ele não está disponível para a planta porque ele está compondo aqui a estrutura de alguns minerais. Então esse não é acessível e esse a gente não considera. Os dois que estão acessíveis para as plantas e podem ser aproveitados é o na forma trocável, né, adsorvido aos coloides minerais. Então é o seguinte... Quem acompanha o canal aqui um pouco mais tempo sabe que nós temos os cátions. Os cátions são as bases, principalmente cálcio, magnésio e potássio, que têm carga elétrica positiva. Os colóides do meu solo são a fração de matéria orgânica e de argila que tem carga elétrica negativa. Então, carga elétrica negativa com carga elétrica positiva, por exemplo, do magnésio, eu vou ter uma adsorção ali, beleza? Então, essa forma vai estar disponível aí para as plantas. Outra forma, como íon livre na solução do solo, ele não precisa estar ali junto a um coloide, né, absorvido a um coloide. Principalmente solos mais arenosos, eu tenho uma tendência de ter mais esse íon livre, mas também ele pode ser mais facilmente lixiviado, facilmente perdido. Quais que são as funções do magnésio dentro do metabolismo vegetal? Muito bem, o magnésio ele é considerado um macronutriente secundário. Então, nós temos os primários, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e os secundários, que é o enxofre, o cálcio e o magnésio. E aí, ele desempenha uma série de funções de extrema importância. A principal delas, e que se destaca muito aqui, é na molécula da clorofila. Vocês sabem, a molécula da clorofila dá essa coloração verde às plantas e é fundamental para o processo da fotossíntese. Menos clorofila, menos moléculas, eu vou ter também menos fotossíntese, menos acúmulo de matéria seca e, obviamente, menor produtividade, independente de qual cultura eu estou trabalhando. Dá uma olhada aqui como que se organiza a molécula. Então, eu tenho nitrogênio, eu tenho hidrogênio, mas aqui bem no meio, o átomo central da clorofila é o magnésio. Então, veja, faltou magnésio, eu vou ter menos moléculas, menos fotossíntese, menos produtividade. Além disso, ajuda no acúmulo de açúcares nos frutos e outros tecidos de reserva da planta e também ajuda na formação do ATP, adenosina trifosfato, que é a fonte energética para o processo da fotossíntese. Tem um vídeo completo aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso, que é da série Nutrientes. Então, você não assistiu ainda, assista o vídeo da série Nutrientes sobre magnésio, que a gente destaca mais as funções. Dá uma olhada também nessa figura aqui, né? A diferença que eu tenho de uma planta suprida com magnésio, né, com magnésio adequado, inclusive bons níveis de magnésio vai fazer com que a planta aprofunde mais suas raízes, tenha um melhor sistema radicular, e aqui uma planta com menos magnésio. Vocês estão vendo, a parte aérea fica comprometida, eu tenho uma certa clorose aqui também e um menor desenvolvimento do sistema radicular. Isso vai impactar de uma maneira muito grande lá no final na produção. Como melhorar os níveis de magnésio? Vamos falar sobre isso agora. Em geral, as plantas necessitam de 1,5 a 3,5 gramas de magnésio por quilo de matéria seca. Por que de 1,5 a 3,5? Porque vai variar de acordo com a cultura. Tem culturas muito mais rústicas que eu devo me preocupar muito menos. Culturas muito mais exigentes, como é o caso do tomate, pepino, pimentão, que aí sim eu devo prestar atenção e devo considerar esse elemento mesmo às vezes quando eu tenho um nível médio ou até mesmo elevado, devido à alta produtividade que eu vou ter numa área. Imagina uma área de pastagem que eu vou produzir 4 toneladas de matéria seca por hectare. Eu vou precisar de muito magnésio? Às vezes ele pode estar até baixo, ali próximo do médio, e eu não tenho grandes problemas. Agora imagina uma área de tomate que eu vou ter ali uma produção de 100 toneladas por hectare. Então, a diferença brutal em questão de produção por área. E a nutrição vai acompanhando isso também.
Geralmente os solos brasileiros são pobres em magnésio. A gente pega toda semana aqui a análise de solo de praticamente todo o Brasil e o que a gente analisa é que áreas de abertura, áreas trabalhadas muitos anos, têm níveis muito baixos. Então, às vezes, menos do que 1 centimol de carga por decímetro cúbico, 0,2, 0,3, e isso de fato compromete muito a produção. Ainda a gente pode perder o magnésio através da lixiviação e da erosão. Solos arenosos, esse problema acaba sendo mais presente. Como saber se eu tenho um solo com nível adequado de magnésio? Olha só, o legal é você fazer uma recomendação de adubação completa, beleza? Mas assim, ó, o que a gente poderia colocar em parâmetros gerais para você comparar aí com a sua análise? De 10 a 20% de magnésio na CTC, mais do que 1 centimol de carga por decímetro cúbico e uma relação entre cálcio e magnésio de 3 a 5. Agora, essa questão da relação 3 a 5 de cálcio e magnésio não é algo para se desesperar, e eu sempre falo isso, eu devo ter uma contextualização com aquela realidade. Não é pegar apenas o número, 1 centimol de carga, de 10 a 20 de magnésio, e de uma relação cálcio e magnésio de 3 a 5, e se fixar nisso. Depende da situação, depende do caso e o que eu quero fazer naquele solo. Mas basicamente a gente poderia colocar como bons níveis de magnésio essas condições. Aqui, por exemplo, eu tenho uma análise de solo que eu tenho um magnésio com 3 centimol de carga por decímetro cúbico, teor de cálcio de 8,95 e o potássio 0,40. A relação de cálcio e magnésio 2,51 e a saturação de magnésio 18,4. Então veja que dentro dos parâmetros que eu coloquei aqui para vocês estaria numa condição adequada. Se eu vou trabalhar com uma cultura como milho, soja, feijão, grãos que tem uma exigência nutricional média, nessa situação aqui, combinando com a saturação por alumínio, que também está zerada, saturação por base, que aqui também está alta, eu não preciso me preocupar tanto assim com o magnésio. É claro que para áreas de alta produtividade eu também posso complementar com magnésio via foliar, que a gente já vai dar uma olhada mais para frente. Segundo a necessidade nutricional da cultura, um milho com uma expectativa de produção de 12, 13 toneladas por hectare é muito diferente de uma área de milho com uma expectativa de produção de 5, de 6 toneladas por hectare. É importante fazer um acompanhamento anual através da análise de solo, uma ferramenta extremamente barata e que entrega uma série de informações para a tomada de decisão. Então faça sempre a análise de solo. Como que a gente pode disponibilizar hoje o magnésio? Ah, Jonathan, eu vi aqui que o meu solo está deficiente, eu quero fazer uma reposição desse elemento. O que eu posso fazer? Vamos lá. Primeiro, através da escolha de um calcário. E aí, se tu tiver principalmente um pH baixo, de 5, 5,3 por aí, tiver uma saturação por bases também baixa, 30%, 35%, 40%, nível do magnésio menor do que 1 centimol de carga por decímetro cúbico, às vezes 0,1, 0,2 centimol, e uma relação de cálcio e magnésio muito elevada. Então, 7, 8, tem 8 vezes mais cálcio do que magnésio, por exemplo. Posso ter um nível de magnésio de 5%, de 8% na saturação da CTC. Então, sim, eu começo a pensar no calcário e principalmente dolomítico. Na maior parte dos casos, a gente acaba indicando já o calcário dolomítico mesmo, sem precisar jogar calcítico. E olha só, eu vou ter uma variação bastante grande da concentração de magnésio nos calcários. Isso que você deve saber. Quando às vezes tem uma aula acadêmica, uma aula de faculdade, o pessoal só classifica da seguinte maneira: eu tenho o calcítico, o magnesiano e o dolomítico. Mas, na verdade, essa é uma classificação um pouco errada. Eu vou ter concentrações bastante diferentes de óxido de magnésio nos calcários. Então, eu vou ter desde materiais com 1 a 2% de magnésio até materiais com 15 a 20% de óxido de magnésio, né? Então, é sempre importante e é legal também, na hora de comprar um calcário, pedir se tem um laudo. Ali nesse laudo, é como esse aqui, que um produtor nos enviou da consultoria, vai constar quanto que eu tenho em percentual de óxido de cálcio, de óxido de magnésio, o poder relativo de neutralização total, nesse caso é de 83%, e o poder de neutralização também, e aqui a análise física desse calcário através da passagem desse material por peneiras, né? Então aqui a gente está vendo que é um material que tem 16% de óxido de magnésio. E aí eu já começo a pensar, né? Poxa, eu vou jogar esse material. Às vezes o agricultor ele vem com 3, 4 análises de calcários diferentes. A gente escolhe segundo a necessidade, segundo o preço, custo-benefício e tudo mais. E geralmente acaba pegando o dolomítico mesmo, já pensando em repor um magnésio. Agora, eu posso ter um solo mais equilibrado do ponto de vista de pH,
de bases também, e ainda assim colocar magnésio. Vou citar o caso de culturas trabalhadas por fertirrigação, tomate, pimentão, pepino, quiabo, alguma cultura assim, né? Então, o que eu posso fazer? Utilizar outros produtos com solubilidade em água, é o caso do sulfato de potássio e magnésio e também o sulfato de magnésio. Aí pode ser via fertirrigação ou pode ser também via foliar. Dá uma olhada nesse trabalho, prestem atenção aqui, pessoal. Prestem atenção aqui. Eu tenho a produtividade de soja em sacas por hectare com diferentes tratamentos. Tratamento onde não foi aplicado nada de magnésio, e aí que foi aplicado magnésio na forma quelato, na forma sulfato de magnésio e na forma nitrato de magnésio, com diferentes doses e também diferentes épocas de aplicação. Então veja que aqui eu tenho um quelato de magnésio aplicado em V4, em R1, em V4 e R1, né? Um sulfato de magnésio em V4, R1, V4 e R1, e nitrato de magnésio V4, R1, V4 e R1. E aqui do lado eu tenho uma tabela que me dá algumas informações, a gente não vai detalhar isso extremamente, mas vejam aqui o seguinte, eu tenho o índice relativo de clorofila, número de nós, número de vagens por planta, massa de 1000 grãos, produtividade em plantas de soja submetidas à aplicação de fontes de magnésio e estádios fenológicos. Foi feito lá no Mato Grosso do Sul essa pesquisa. Eu vou me atentar aqui mais à questão de produtividade. Veja que o tratamento que não foi aplicado nada teve uma produtividade de 68 sacas por hectare. Perfeito? Agora, eu tenho aqui alguns que se destacam. Por exemplo, o T8. O T8 é o nitrato de magnésio a 8%, aplicado uma dose de 200 gramas por hectare, 2,5 kg do produto comercial, aplicado em R1, teve uma produção de 80 sacos por hectare. Claro que eu posso ter pesquisas dizendo que vai funcionar super bem, outras pesquisas dizendo que não funciona tão bem. Agora, o que eu tenho visto, que eu tenho estudado sobre esse tema do magnésio, para a cultura de grãos especificamente, é que tem se notado sim resultados bastante positivos e a gente tem incorporado aqui também nas nossas recomendações de adubação com bons resultados. Claro que em soja eu posso ter uma realidade, em milho outra, e depende da situação, mas é muito promissora essa questão da aplicação do magnésio especificamente, e aí eu devo destacar. Alguns produtos vão dar melhor resultado que outros, e também épocas de aplicação vão dar melhor resultado do que outras. Então não é uma coisa padronizada dizer assim, aplicar magnésio via foliar. Não, é época, dose e produto, perfeito? É isso que a gente deve saber. Então, o que nós podemos fazer aqui para manter o nível adequado desse elemento? Primeiro, acompanhar o nível do nutriente todos os anos através da análise de solo, fazer todos os anos a análise, beleza? Quando necessário a calagem, dar preferência para o calcário dolomítico, ele acaba sendo mais barato, acaba fornecendo cálcio e também o magnésio, e aí você vai acompanhando através dessa análise e você tem muito mais segurança que você não vai ter problema de uma deficiência de magnésio. Porque se ela ocorrer, você vai notar o quê? Principalmente ali as folhas vão ter aquela clorose, então ela vai ficar mais pálida também, e ela vai diminuir o índice de clorofila, por isso que ela fica mais pálida, e você vai ter uma diminuição do processo da fotossíntese e, consequentemente, acúmulo de matéria seca e produtividade. Incluir o magnésio nas suas recomendações de adubação, tanto via solo quanto via foliar. Então, assim, primeiro de tudo, você tendo uma análise de solo, você sabe como é que está o nível daquele elemento. Sabendo como é que está o nível daquele elemento, você pode tomar decisões de manejo, ações de manejo. E aí inclui um foliar, aí inclui um calcário dolomítico, se for necessário, e assim por diante. E aí você tem muito mais segurança no que você está fazendo. Beleza, pessoal? Se você precisar da consultoria do canal AgroBrasil, que a gente faça um laudo de adubação, um acompanhamento completo da sua lavoura, nós temos também esse serviço. Aqui abaixo tem um link, é só você clicar e nos chamar lá no WhatsApp. No mais, era isso. Forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.